Hoje no nosso canal nós vamos receber o Dr. José Eduardo Dias Moreira, urologista. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Rondônia, tem residência médica em Cirurgia Geral pelo Hospital Municipal de São José, em Joinville, residência médica em Urologia no Hospital Universitário Evangélico do Mackenzie, em Curitiba, e capacitação em Cirurgia Robótica pelo Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Seja bem-vindo, Dudu. Boa noite, né? Gostaria de agradecer aqui o convite, né? Essas três expoentes da medicina cacerense, né? Pela oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a medicina, tirar dúvidas, trazer informações fidedignas e, acima de tudo, né? Passar um conteúdo de qualidade para todos os espectadores, todo mundo que acompanha aí esse projeto que, dicas de passagem, é um projeto inovador aqui na nossa cidade. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, hoje o programa vai ser sobre câncer de próstata, mas gostaria que você explicasse pra gente, dentro da urologia, quais são os tipos mais prevalentes de câncer, né? A gente sabe que não é só o de próstata, quais outros vocês também tratam? Isso, quando a gente conversa sobre cânceres urológicos, né, há uma atenção especial ao câncer de próstata porque ele realmente é o mais comum, né? É o câncer, se a gente tirar os cânceres de pele, né, que é o mais comum na população inteira, o câncer de próstata é o câncer mais prevalente no homem, então realmente ele é o mais comum, não é à toa que já tem até um mês, né, para que a gente faça uma campanha de conscientização e prevenção, que é o Novembro Azul. Mas somado a ele, existem outros cânceres importantes, principalmente relacionado à parte de mortalidade do paciente, que a gente também requer um cuidado, um acompanhamento, né? O segundo câncer mais prevalente é o câncer de bexiga, né? Um câncer também associado intimamente com a parte do tabagismo, né? Cerca de 75% dos tumores de bexiga eles são superficiais. Então o diagnóstico e o tratamento ele é simples, mas ele tem uma recorrência muito grande, principalmente se o paciente continua a fumar, por exemplo, né? E o câncer de rim, que vem em terceiro lugar, né? Que é normalmente associado a outros problemas, desde obesidade, tabagismo, a doenças crônico-degenerativas, né? Então normalmente a gente acaba pegando esses três cânceres que são os cânceres carro-chefe, mas a gente não pode esquecer dos tumores de testículo, que são tumores, né? São cânceres menos frequentes, mas o tumor de testículo, o tumor de pênis, né? Então esses cânceres também são tumores que marcam, que o tumor de testículo acaba acometendo pacientes jovens, né? Numa idade economicamente ativa, dependendo do diagnóstico. Os tumores de pênis é um câncer, né? Que ele é mutilante, então isso também tem um certo apelo social, psicológico, então é importante a gente sempre lembrar sobre isso, né? O câncer de pênis tem muito a ver com a higiene local. Então é um câncer que ele é negligenciado, a gente acaba não falando muito dele, mas é um câncer aqui em nossa região realmente tem um índice até assustador, assim, levar em consideração a outros lugares, se a gente comparar essa questão do índice de prevalência. E qual a diferença entre câncer de próstata e hiperplasia prostática? Então a gente costuma dizer que essa pergunta talvez seja a pergunta mais importante, não só para o paciente, mas para o médico também, né, que não é especialista. Porque são duas doenças completamente diferentes. Às vezes eu faço questão no dia a dia, tanto, né, no consultório, às vezes nos ambulatórios, com os alunos, tudo da universidade, de deixar isso claro, que são duas doenças distintas. Uma não é fator de risco para a outra, uma causa sintomas, a outra não, né? E teoricamente elas são duas doenças no mesmo órgão. Então quando a gente vai avaliar, a gente avalia de maneira geral todo o órgão, mas justamente explicando que essa é a diferença das doenças, né? A hiperplasia, o próprio nome diz, é esse crescimento das células, né? Essa hiperplasia principalmente da zona central ali de transição da próstata, que é esse miolo da próstata, e é isso que dá sintoma, dá esse sintoma precoce, né? O paciente tem esses sintomas associados a esses sintomas urinários, né, que é o jato fica mais fraco, começa a levantar mais à noite, a sensação que a bexiga não esvazia direito, né? Quando às vezes começa a urina ficar mais curta, vai mais várias vezes ao dia, não consegue segurar tanto, né? A sensação que a bexiga não esvazia, fica gotejando depois. Então esses são os sintomas relacionados à hiperplasia. E o câncer realmente, ele no estágio inicial acaba sendo assintomático, mas e o câncer, né, que é essa proliferação de células cancerígenas mesmo, né? É bem comum uma pergunta, às vezes fala assim, quando você dá o diagnóstico para o paciente, fala que ele tem um câncer de próstata, a primeira pergunta dele é, doutor, isso é maligno ou é benigno? Né? O termo câncer, ele significa maligno, né? Senão eu teria falado para ele, você tem um tumor. Então, isso. A hiperplasia não deixa de ser um tumor, é um tumor benigno, que é esse crescimento do miolo da próstata. E o câncer é um tumor maligno, que é realmente a palavra dita câncer. E quais seriam as principais causas e sintomas do câncer, né, de próstata? Quais os fatores de risco desse câncer? E ele é hereditário?
O câncer de próstata, né, ele tem essa íntima relação ao fator genético, né, ao fator hereditário, né? Então, quando a gente fala em causa do câncer, o que causa? Quando a gente costuma fazer essa campanha do Novembro Azul, a gente acaba dizendo que a melhor prevenção do câncer de próstata é o diagnóstico precoce, porque não tem como a gente evitar o câncer, ninguém sabe quem é que vai ter ou não o câncer, né? Então a gente sabe que baseado nesses fatores de risco, né, os dois principais, que é o afrodescendente e principalmente a história familiar, principalmente parente de primeiro grau, né, esses parentes principalmente antes de 60 anos, então isso chama atenção na história dele. Então esses seriam esses fatores, né? A questão da alimentação, os hábitos de vida, tudo isso leva em consideração também. Então realmente é um câncer hereditário, né? Um câncer que se você tem alguém na família, né, que o método de rastreio, quando a gente começa a fazer esse acompanhamento sobre o câncer, a gente explica, se ele tem alguém na família com câncer de próstata, ele vai começar mais cedo, aos 40, 45 anos. Né? Quem não tem esses fatores acaba começando em 45, 50 anos. Tem algum marcador, assim, igual no câncer de mama, existem alguns, para câncer de próstata tem? Isso já foi estudado, inclusive um marcador de mama já foi estudado, que é aquele HER2, já foram vários, né? Tem muitos trabalhos hoje em dia, existem muitos trabalhos avaliando de PSA urinário a marcadores genéticos, isso vem mudando muito, né? Os últimos guidelines da Sociedade Europeia e Americana já traz uma questão sobre estudos genéticos, né? À toa que a Sociedade Europeia fala sobre isso, de começar mesmo lá aos 40 anos avaliando, às vezes aquele que tem uma história familiar importante com estudos genéticos, mas não tem aquele que, como diz, consagrado ainda, tudo é muito método de estudo e que não foi disponível ainda totalmente para o mercado, mas já tem muitos trabalhos e muitos estudos já dando bons resultados a respeito dessa avaliação genética, que a gente sabe que tem tudo a ver, né? Esses mitos, assim, de atividade sexual, andar de bicicleta, tem alguma relação com o desenvolvimento, tanto de hiperplasia quanto do câncer? Até porque aqui a gente tem muita bicicleta, essas coisas todas. Da bicicleta, tem ou não tem? Na verdade, quando você fala em relação, em atividades, né, aqui a gente tem que levar em consideração a bicicleta e o cavalo também, né? Falar, doutor, será que eu machuco a minha próstata? Será que eu inflamo a minha próstata ao fazer muita relação, ou andar de bicicleta, ou andar a cavalo? Não existe nenhuma relação a isso, né? Lógico que a região perineal, onde a próstata tem esse contato ali, né, a região posterior, ali onde está a próstata, a uretra posterior, você está mais propício a machucar uma bicicleta, alguma coisa, mas não é isso que causa o câncer, não é isso que altera, né? Às vezes até falam, isso pode alterar às vezes o PSA, mas não é nada muito assim significativo. Não tem comprovação nenhuma que sexo, né? Até já de vez em quando aparecem alguns trabalhos dizendo isso, que o cara mantém sexo 28 vezes por mês, ele é protegido contra câncer de próstata. Por quê? Porque na verdade é o estímulo. A próstata, né, aquele órgão que produz o líquido espermático, e ela na hora, ela e a vesícula se contrai para jogar. Então, ou seja, quanto mais você está trabalhando, mais você está limpando o órgão, mas não existe nenhuma comprovação né, de que o sexo ou alguma atividade relacionada possa estar relacionada à questão do câncer de próstata. E o que é o PSA, né, que a gente sabe que chama antígeno prostático específico, mas Isso. O que é o PSA? Para que ele serve? Ele sozinho é suficiente para me dar o diagnóstico ou para me suspeitar de diagnóstico de câncer de próstata? Isso, essa proteína, né, que está relacionada à próstata, produzida na próstata, né, ela é essa molécula que a gente usa hoje como método de rastreio. Né? Se a gente for falar sobre esse método de rastreio, é o melhor método de rastreio, a gente tem que levar em consideração que seja um método de rastreio, que é algo que a gente consiga disponibilizar para toda a população a baixo custo e que possa ter, né, a gente possa conseguir abranger desde o paciente que mora lá no interior até o paciente que mora num grande centro. Né? O PSA, ele costuma, a gente trabalha com a parte de urologia, costuma dizer que para a gente ele serve muito mais pós-câncer do que antes do câncer. Ele é o marcador, hoje ele é o método junto com o exame do toque, né, o exame digital da próstata, como um método de rastreio inicial, né, isso aí se eu tenho alguma alteração nesse PSA, ou se eu tenho alguma alteração nesse exame do toque, a gente parte para outros exames, né, hoje já consagrado aí na literatura, a ressonância multiparamétrica de próstata, que é um método que avalia melhor a próstata, tá? Então é um rastreio já melhorado, né? Então a gente fala, só vou fazer a ressonância. Então a gente começa, não tem como fazer a ressonância até por um custo, né? A parte financeira, a questão social, né? O SUS não cobre a ressonância multiparamétrica de próstata, por exemplo, então não tem como fazer sair fazendo ressonância para todo mundo.
né? E não que a ressonância seja normal também lhe impeça de não ter um câncer, né? Que no laudo ela diz que é alta ou baixa probabilidade, né? Ela não se compromete em dizer que tem ou não, porque o diagnóstico é feito através da biópsia, né? Então o PSA ele traz essa informação, mas é muito importante dizer isso. O que ele vê? O que altera o PSA? Altera patologias benignas e malignas, né? Desde você ter uma relação e ir lá coletar o PSA, você pode ter um PSA alterado. Então aqui para coletar o PSA a gente pede algumas coisas, né? Algumas observações, como ficar em jejum sexual de 3 a 5 dias e tudo mais. As patologias inflamatórias infecciosas, como prostatite, altera o PSA. E o câncer de próstata altera o PSA, né? Então, por isso que o PSA é esse método de rastreio. Quando altera o PSA, acende uma luzinha para a gente observar um pouco melhor. Tem alguma coisa alterada, alguma né? coisa alterada. Essa proteína começa a produzir mais, né? Então, mas tem muita gente que acaba confundindo. Às vezes o paciente chega e conversa e fala assim: ah, não, doutor, minha próstata está ótima, meu PSA está bom. Peraí, sua próstata está ótima para o quê? Porque não existe uma correlação direta entre tamanho de próstata e PSA. Espera-se que quanto maior a próstata, maior o PSA pela produção. Mas existe próstata de 200, 300 gramas que tem um PSA de 1 e próstata de 30 gramas que tem um PSA de 2. Então não tem essa relação, né? Mas espera-se que quanto maior esse PSA, vai aumentando a chance de você dar um diagnóstico de um câncer, né? Acima de 20, por exemplo, acima de 10, acima de 20, 50% de chance de teoricamente de ter alguma coisa relacionada a um câncer de próstata. Dudu, e esse câncer de próstata, ele tem cura, né? E quais seriam os tratamentos para esse Isso, talvez essa seja o principal objetivo da campanha de câncer de próstata, né? Essa conscientização de que a melhor forma de você prevenir é diagnosticando precoce, porque um câncer de próstata diagnosticado precoce, né? Ele tem uma chance de cura de até 90%. Então, por isso é a importância de diagnosticar. É à toa que as modalidades de tratamento a gente acaba dividindo entre os tumores iniciais e os tumores avançados, localmente avançado, ou tumores que já têm filhotinhos fora da próstata, que a gente chama de metástase, né? Então os cânceres de próstata a nível inicial, dependendo se ele preenche até os critérios, isso é uma coisa já consagrada não só no Brasil como no mundo inteiro, a gente pode fazer uma observação, a gente chama de vigilância ativa. Existem alguns pacientes que, dependendo do tipo de tumor, dependendo da quantidade de fragmentos acometidos numa biópsia, dependendo do PSA, dependendo da ressonância, esse paciente não precisa nem operar, a gente vai acompanhando ele. A gente faz uma vigilância ativa com esse paciente, justamente por quê? Porque às vezes esse tumor ele tem uma chance mínima de virar uma doença muito avançada lá no futuro. E a gente leva em consideração outras coisas, desde doença de base, da parte de comorbidades do paciente e tudo mais que a gente tem que levar em consideração. Mas de maneira geral, para nós urologistas, né, a gente acaba propondo para que esse paciente faça alguma modalidade de tratamento. As duas principais, a cirurgia e a radioterapia. Né? Como a cirurgia melhorou muito dos anos para cá com a questão da tecnologia, primeiro a técnica aberta, depois videolaparoscópica e aí hoje já consagrada a técnica robótica, né? Cada vez menos você tem menos efeitos, ou melhor, diminui-se a complicação e os efeitos a longo prazo da cirurgia e melhora, né, os resultados do ponto de vista oncológico e do ponto de vista funcional desse paciente a longo prazo também, né? E falando das complicações, já que você citou assim, paciente submetido à cirurgia, quais seriam as complicações mais comuns? As duas principais, né, que a gente tem a nível de complicação, nós temos uma estenose, alguma coisa, mas as duas principais realmente é a impotência e a incontinência, né? Essas são as duas principais que a gente conversa, explica para o paciente, explica qual é a porcentagem, né? A incontinência ela é menor, mas a potência ela realmente tem um certo grau de paciente que fica, né? Às vezes, e esse déficit depende muito, né? Às vezes ele é um déficit, ele é permanente, às vezes ele é um déficit apenas temporário, né? A gente acaba fazendo alguns tratamentos, processo de reabilitação, processo de tratamento de disfunção. Tudo isso tem que dizer para o paciente que a gente pode dar uma opção de tratamento para ele que ele possa voltar a ter uma vida sexual. Mas essas duas são as principais complicações, né? Que hoje em dia, com a melhora da técnica, a melhora da tecnologia, isso tem diminuído bastante, né? A parte de potência e a parte de continência, com uma preservação que a gente acaba sendo, né, desse arcabouço e dessa parte onde passa esse feixe vasculo nervoso lá da próstata, isso aí melhora muito a questão da potência e da incontinência desse paciente. E qual, né, puxando esse leque aí das cirurgias, qual a diferença principal que eu tenho da cirurgia robótica hoje para os outros tipos de cirurgia? Isso. A cirurgia robótica ela é aí uma evolução, né, da cirurgia laparoscópica. Antes a gente tinha só a técnica aberta, né, em meados do final de
dos anos 90 para o começo dos anos 2000, a gente começou a ter essa questão da robótica, né? A laparoscópica vem dos anos 90, ao mesmo tempo que a laparoscópica ela vem se desenvolvendo bem, a robótica vem começando a ser introduzida, né? E a primeira cirurgia robótica no Brasil, por exemplo, foi feita em 2008. Né? Então, ou seja, já é desses anos 2000 para cá. Então, da década de 90 para o final ali, para o começo de 2000, era bastante a parte laparoscópica. O robô nada mais é que isso, é uma cirurgia laparoscópica assistida por um robô. Né? Às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, doutor, é o robô que opera? Não, não é o robô que opera. Você vai acoplar esse robô, né, com as pinças do robô, nesses trocáteres, como se fosse uma laparoscopia. Né? Você acopla esse robô e o movimento desse robô está, e você tem um auxiliar do lado que está ali para auxiliar literalmente, para poder às vezes precisa fazer uma troca de pinça, auxiliar em aspiração alguma coisa, e quem comanda esse robô aí é um cirurgião sentado num console, né, que ele tem os movimentos, né, em 3D e a visão 3D. Então acho que essa é a grande vantagem do robô. A gente falando em relação ao paciente, né, uma cirurgia minimamente invasiva, em que você consegue, às vezes o paciente com 24 horas está em casa, né, usa sonda por menos dias, a menor taxa de sangramento, menor taxa de dor, melhor recuperação, retorno mais precoce às atividades, né, e o ponto de vista de visão, você está trabalhando com uma questão 3D, você está trabalhando com movimentos 3D, que são movimentos que assemelham a nossa mão. A laparoscopia ela é 2D, então ela tem essa dificuldade, até para treinamento o N ela é maior, né? Então na robótica até para o treinamento o N ela é menor, porque é um movimento 3D, o movimento que eu estou fazendo com a minha mão o robô está fazendo lá dentro. A visão 3D, então eu consigo observar melhor as estruturas, principalmente esse feixe vasculo-nervoso na hora da dissecção, né? Então com isso eu consigo poupar melhor isso aí e dar um melhor resultado do ponto de vista de continência e de potência. Então para o paciente é total vantagem. E para o cirurgião, total vantagem também, é mais ergonomia. Eu vou ficar sentado num console, numa cadeira, né? Operando com os olhos conectados, né?